ele tem um espírito próprio. Esse período é um período em que, de algum modo, o mundo se transforma. As pessoas ficam diferentes. As pessoas como um todo, elas ficam um pouco mais propícias às melhores coisas do ser humano. Em períodos como esse, as pessoas tendem a refletir um pouco mais sobre a vida, a pensar um pouco mais sobre os conflitos que viveu durante o ano. E pessoas que passaram, às vezes, um ano todo em revolta, pensam na possibilidade de uma reconciliação, de um perdão. É o espírito próprio do Natal. O Natal, ele tem esse espírito de mover as pessoas. É interessante porque sempre que eu faço a leitura dos dois maiores eventos religiosos, vamos dizer assim, do mundo, que é o Natal e a Páscoa, na minha leitura, a Páscoa deveria ter esse espírito, porque ela simboliza ou sinaliza melhor a essência, vamos dizer assim, do que é o cristianismo. Porque a Páscoa remonta à cruz, ao Cordeiro Pascal, que foi morto e ressuscitou. Mas por incrível que pareça, a Páscoa não tem esse espírito. A época de Páscoa basicamente se volta realmente a compras de ovos ou coisas da natureza. O Natal não. O Natal simboliza o nascimento de Jesus e não a sua morte. E ele conseguiu criar esse espírito sobre o mundo. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse nascimento, ou o que ele de fato pode representar para o mundo nos dias atuais. Eu costumo dizer que o Natal, ele é a vitória da vida sobre a morte. Não é só sobre uma questão para falar acerca do nascimento de Jesus propriamente dito. Existe algo mais forte, mais amplo, que ultrapassa o dia do nascimento propriamente dito. É um simbolismo espiritual dado pelo próprio Deus para sinalizar a vitória da vida sobre a morte. Porque no dia que Jesus nasce, as melhores coisas para a humanidade começam a surgir. Se você parar para refletir, antes de Jesus, toda a humanidade estava condenada à morte. Não havia esperança para o homem, pois, sabendo que a salvação nós temos em Cristo Jesus, se não havia o Cristo, então não havia salvação. E todos nós tínhamos como resultado final, toda a humanidade, a morte. Então o nascimento de Jesus, ele não é apenas o nascimento do Cristo. Ele é uma vitória da vida sobre a morte. Pois a partir daquele nascimento, o ser humano passa a ter a possibilidade da vida. E o texto que nós lemos aqui é um texto que mostra que, apesar da vida mais promissora que a Terra já teve, a que trouxe maior esperança para a humanidade, apesar dela ter sido tão majestosa e trazer para nós tantas bênçãos, ela nasce em um momento bastante conflituoso, bastante difícil. Tenho certeza que para qualquer mulher que está grávida, especialmente aos 9 meses, eu digo isso porque tive a oportunidade de acompanhar a Camila em 2 gravidez, aos 9 meses certamente qualquer mulher espera poder estar mais descansada, deitada numa cama ou descansada em seu lar, aguardando o momento de poder ir a um hospital e trazer mais uma vida ao mundo. Nenhuma mulher quer aos 9 meses ou às vésperas de trazer um filho ao mundo ter que sair em uma grande viagem, ter que se deslocar, gastar energia, força, tudo isso. Mas em razão da circunstância daquele tempo, o Augusto César, imperador da época, publica um decreto de que todas as pessoas deveriam ir para as suas cidades natal
e lá se alistar, fazer um alistamento. É o que hoje nós chamamos aqui de censo. Fazer o censo, para que se pudesse determinar quantas pessoas tinha cada cidade e quem eram as pessoas que ali moravam. Então, em razão disso, Maria, que morava em Nazaré, na região da Galileia, é obrigado por força de lei a se deslocar com José, seu marido, para a Judéia, porque ele era natal de lá. Então, eles vão no caminho. Imagine Maria, 9 meses de gravidez, já às vésperas de pôr Cristo ao mundo, tem agora que subir num jumento. Porque vale lembrar, não tinha carro, não tinha bicicleta, moto, não tinha avião. Um jumento é o transporte da época, aos 9 meses. E no caminho, já na cidade de Belém, ela começa a entrar em trabalho de parto. Diz o texto, versículo 7, a parte B do versículo diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Possivelmente, o texto no singular nos faz pensar que talvez houvesse apenas uma hospedaria naquela região e já estava lotada em razão do recenseamento. Não havia lugar para que Maria e José pudessem se hospedar. E quando a gente observa tudo isso, a gente percebe que Jesus nasce num momento bastante difícil. É um momento crítico, é um momento de um conflito em que não há estabilidade, não há conforto, não há circunstâncias favoráveis para Maria. A única coisa que há para Maria são as adversidades da vida sendo impostas naquele momento. Mesmo assim, ela traz aquele menino que seria a nossa luz e a nossa esperança. Mas ele era o rei de toda a terra, o rei dos reis do universo. Mas não nasce num palácio, ele nasce no meio de uma crise. Não recebe os aplausos que qualquer príncipe receberia. Não. Na melhor das possibilidades, recebeu a visita de alguns pastores que estavam no campo e que receberam o anúncio das boas novas, como foi cantado aqui nos hinos, pelos anjos do Senhor, dizendo: hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador do mundo. Os pastores saem do seu lugar e se dirigem até aquela estribaria onde encontraram Jesus em uma manjedoura. O máximo que ele recebeu foi a visita de 3 magos que vieram do Oriente, guiados por Deus através de uma luz. E chegando lá, ofereceram para aquele menino seus presentes. Nada além disso. Sem roupa real, sem palácios, sem aplausos, sem coroa. Nada além disso. E quando eu olho para todo esse cenário e observo quem era a pessoa que ali nascia, o Cristo, fica evidente que a vida, que o nascimento, não precisa necessariamente das condições favoráveis para que ela possa existir. Que bom seria se todo nascimento ou toda vida viesse ao mundo com todas as condições favoráveis possíveis. Que bom seria. Mas o fato é que não é. É que quando a vida se anuncia para vir ao mundo, normalmente ela está cercada das situações mais adversas possíveis. De crises, de conflito, escassez, medo, angústia, temor, desespero. São muitas vezes essas circunstâncias que envolvem o nascimento. A vida no meio das situações mais adversas possíveis. O que mostra que Deus tem um amor, uma alegria profunda pela vida,
pela existência das coisas, pelo existir. Quando pessoas não planejam trazer uma vida ao mundo, é natural que esteja envolvido no meio daquilo o medo, o pânico e o temor. Eu me lembro quando a Camila ficou grávida do Theo, a primeira gravidez, quando ela soube que estava grávida, ela chorou muito, porque nós não tínhamos planejado aquela gravidez. E é normal que no meio de uma descoberta tão importante como a da vida, as pessoas sejam tomadas pelo medo, pela angústia. Maria teve a sorte de ter sido avisada que ela teria um filho. E diz a Bíblia que a resposta dela para Deus é: sou tua serva, faz conforme a tua palavra. Gravidez de Maria é uma gravidez representada pela alegria. Ela é recebida com muita alegria. Ela era jovem, não era rica, não era famosa, não tinha estabilidade. Mas ela tinha uma coisa que era essencial: a confiança de que Deus estaria com ela. Então, diante dessa confiança, a resposta dela ela faz ainda uma pergunta para o anjo: como será isso, Senhor? O anjo não explica como vai ser, mas diz quem vai estar no controle. O Espírito de Deus é que vai vir sobre ti. E Lucas capítulo 1, versículo 38, ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E embora ela não entendesse tudo, fica evidente para nós que o Natal não é sobre entender tudo, mas é sobre confiar em quem está operando, é confiar em quem está agindo. Nem sempre é assim, infelizmente. Eu me lembro da história da mãe de alguém que certamente todos vocês conhecem, Maria Dolores. O ano era 1984. Então a gente sai do ano 1 e vai para o ano 1984. Depois, lá na cidade, na Ilha de Madeira, em Portugal, uma mulher chamada Maria Dolores, 3 filhos, e agora tem o anúncio de que está grávida pela 4ª vez. Era pobre, não tinha condição de criar o filho, entra em pânico e desespero. E ela tem uma ideia. E a ideia que ela tem é abortar. Ela vai até um médico e pensando nessa possibilidade, conversa com o médico, que diz que não, que ele não iria aceitar aquilo, ele não iria fazer aquele aborto. Então ela tenta fazer o aborto por conta própria. Diz ela mesma, num livro que ela publicou, contando a história dela e do seu filho, ela diz que passou a correr exageradamente para ver se promovia algum aborto espontâneo, passou a beber bebida alcoólica para ver se promovia algum aborto espontâneo, mas de um jeito ou de outro, por mais que ela tenha tentado, ela não conseguiu. E aquele menino veio ao mundo. E quando eu vejo uma situação como essa, eu não culpo e nem condeno uma mãe que possa pensar nessa possibilidade. Porque todo ser humano é dotado das suas fragilidades naturais. E isso é possível de acometer a qualquer pessoa. Mas graças a Deus, em momentos difíceis como esse, o Senhor também se apresenta e traz possibilidade de esperança no meio do temor. Então certamente a busca daquela mulher não tinha a ver com maldade, frieza. Tinha a ver com pânico, medo. Talvez temor de não conseguir criar mais um filho. Mas aquele menino, que naquele momento era apenas um feto dentro da sua barriga, no ano seguinte veio ao mundo, 1985, mesmo ano que eu nasci, hoje, 40 anos, se tornou a maior referência do futebol atual, ou uma das maiores. Ganhador de bola de ouro várias vezes, vocês conhecem Cristiano Ronaldo. Aquele menino que ela queria, de repente, não trazer ao mundo, porque imaginaria que não teria condição de criar, foi a esperança financeira da própria família.
Mas não somente da sua família. Ele se tornou uma inspiração para o mundo inteiro. E muitos meninos hoje jogam de bola pela rua, inspirado no seu filho. Eu sempre costumo dizer que quando a gente vê qualquer criança dessa aqui na igreja, é impossível que a gente consiga supor o que eles serão no futuro. Porque quem via Jesus correndo pelas cidades de Nazaré, da direita e para a esquerda, fazendo as coisas que qualquer criança faz, ninguém poderia olhar para ele e supor que ele seria o Salvador do mundo, salvo seu pai e sua mãe, pois já tinham a promessa daquela situação. Os outros não. Então sempre que a gente olha para alguém, para nós é só mais uma criança no mundo. Mas muitas vezes não é só mais uma criança no mundo. É mais um propósito de Deus sendo manifestado sobre a terra. E normalmente é assim. Quando alguém olhava talvez para Cristiano Ronaldo correndo lá pelas Ilhas da Madeira, talvez não imaginasse que ele seria a maior ou uma das maiores referências do futebol atual. Uma inspiração para milhares de crianças e adolescentes. E hoje é, sem dúvida nenhuma, uma referência para o mundo todo. E a coisa que conecta essas duas Marias é que uma tem como o simbolismo o Natal trazendo alegria e a outra o Natal trazendo angústia ou desespero. Nós vivemos numa sociedade em que a busca de pôr fim ao Natal tem se intensificado absurdamente. Eu não falo do Natal dia 25 de dezembro, eu falo da natalidade, do trazer uma vida ao mundo. Vivemos em uma sociedade em que no Congresso transitam leis, por exemplo, que busca favorecer o aborto ou descriminalizar o aborto. E sempre que eu vejo situações como essa, eu sempre não tenho como eu olhar ou deixar de olhar espiritualmente, porque há sempre uma luta do bem contra o mal, da vida contra a morte. E não sou eu que digo isso. Deus pôs diante de nós essas duas possibilidades. Ele diz: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E quando eu olho o Congresso se movimentando para situações como essa, eu percebo como, por trás de tudo isso, sempre o inimigo teve em busca de pôr fim à vida. Foi assim com Jesus também. Quando os magos vêm visitar Jesus e vêm do Oriente, eles passam por Herodes. E Herodes, imaginando ou sabendo que aquela criança era percebido pelos judeus, talvez como o futuro rei de Israel, ele trama a possibilidade de matar aquele menino. E diz para os magos: vocês vão lá adorá-lo. E depois de ter adorá-lo, venham aqui e me digam onde ele está, porque eu também quero adorar ele. E os magos vão, visitam Jesus, e o Senhor revela para eles que eles não voltassem mais a Herodes, porque Herodes tentava matar o menino. Não sabendo mais onde o menino estava e nem que ele era, Herodes publica um decreto, talvez um dos piores da história da humanidade. A ordem de matar todas as crianças menores de 2 anos. E há uma matança absurda naquela região. Jesus escapa porque um anjo do Senhor, em sonho, revela a José e diz: olha, foge daqui para o Egito, porque querem matar o menino. Essa manifestação ou desejo de Herodes de pôr fim à vida das crianças naquele tempo, nada mais é do que a percepção espiritual do diabo sobre o mundo. Por fim ao Natal, por fim ao nascimento, porque cada vida que nasce é uma vitória sobre a morte. Cada vida que vem ao mundo é mais uma oportunidade de Deus manifestar os seus propósitos, os seus planos, os seus desejos, as intenções do seu coração. Eu sempre digo que ninguém nasce por acaso, ninguém nasce aleatoriamente, ninguém nasce por um erro, ninguém nasce porque não foi planejado. Não. Cada ser humano nasce porque o Senhor decidiu pôr aquela pessoa no mundo. E para cada um de nós existe um propósito,
um plano, um projeto de Deus para ser realizado na terra por meio da nossa vida. A nossa vida é uma vitória sobre a morte, e por meio da nossa vida, Deus manifesta vida sobre aqueles que ainda estão mortos por esse mundo. Aqueles que ainda não encontraram a vida em si mesmo. Então, quando eu olho para todas essas circunstâncias, eu percebo algumas coisas. Deus não escolhe o cenário perfeito para trazer vida ao mundo. Ele escolhe o momento crítico. É isso que ele escolhe. As circunstâncias podem ser as mais adversas possíveis. Para Deus, nada é impossível. É possível, se alguém contasse a história de que Deus traria ao mundo um rei, mas que ele viria nascendo em uma estribaria e deitado em uma manjedoura, ninguém acreditaria. Porque ninguém pode supor que alguém que nasce em uma condição tão humilde possa ser alguém que chegue em uma escala tão grande. Mas para Deus, nada é impossível. Você pode ter vindo da situação mais adversa. Você pode ter nascido na comunidade mais pobre do seu bairro. Você pode ter nascido na família mais pobre possível. Não importa. O plano que Deus tem para a sua vida, de vida, é sempre o de vencer a morte. E mesmo que as condições ao seu redor digam que ali não há vida, que ali só há escassez, que ali só há dor, só há tristeza, só há angústia, se você permitir que Deus conclua na sua vida os planos que Ele tem, é no meio de tudo isso que a vida florescerá e você certamente terá condição de encontrar os propósitos de Deus para a sua vida. Cristiano Ronaldo era para a mãe dele, naquele momento, apenas mais uma grande dificuldade da sua vida. Mas, na realidade, aquele menino era um propósito, era um chamado para muitos jovens que de repente deixam de se envolver com drogas ou com crime porque olham para alguém como ele e se inspiram no futebol, se inspiram no esporte e conseguem sair da tangente da morte, encontrando vida para si mesmo. Toda vez que alguém pensa na possibilidade do aborto, ou cada aborto que já aconteceu, pode ter deixado de ter trazido ao mundo um médico que encontrasse a cura do câncer, um cientista que encontrasse uma resposta que a humanidade precisa, pode ter deixado de ter trazido ao mundo alguém que poderia de repente ser a resposta que a humanidade de repente ainda aguarda nos dias de hoje. E eu não quero, com as minhas palavras, de modo algum, culpar nenhuma pessoa ou nenhuma mulher que de repente possa ter promovido aborto por uma circunstância ou outra. Muito pelo contrário, eu quero dizer que apesar que disso possa ter acontecido, apesar de circunstâncias difíceis como essa, de repente possa ter envolvido a vida de alguma coisa, o Natal é a representação de que a gente pode continuar tendo a esperança. Porque antes do Natal, não havia esperança para o homem. Não havia esperança para ninguém. Mas esse nascimento mudou a história da humanidade. E eu digo sempre, nunca desista, nunca pense na possibilidade de não avançar. Porque quando a gente continua insistindo, quando a gente continua acreditando, quando a gente deixa a vida florescer, de algum modo ela sempre nos surpreende. Outro dia eu preguei aqui e eu falei de uma árvore que eu sempre me admiro com ela, porque ela cresce no segundo andar de um prédio, saindo da parede, e é uma árvore, não é uma árvore pequenininha, não, é uma árvore relativamente grande. Veja que no meio das situações mais improváveis, mais inóspitas possível, a vida floresceu. A vida floresceu ali. Por isso, nós vivemos num tempo em que o Natal, ele é um confronto a essa cultura que muitas vezes sinaliza que é possível desistir. E de que desistir é uma opção, de que vale a pena e que não há problema nenhum nisso. Mas, por causa dessa cultura de desistência, as pessoas têm desistido não só da vida,
os casamentos são desfeitos com mais facilidade, porque há uma desistência no casamento, há uma desistência da fé, o ateísmo tem aumentado, há uma desistência da vida, o suicídio tem crescido. E quando a gente começa a perceber toda essa desistência das coisas mais importantes da vida, a gente percebe que as pessoas estão abandonando o Natal, estão abandonando a vida. Mas o Natal, ele grita todos os dias de que a vida vale a pena, mesmo quando parece inviável, mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece que não vai dar certo. Porque quando Jesus nasceu, ele não nasceu no mundo organizado, ele não nasceu no mundo perfeito, ele não nasceu no palácio, ele não nasceu na condição favorável, ele nasceu na condição mais inóspita possível. E mesmo assim, ele conseguiu trazer para toda a humanidade a única esperança que nós temos nos dias de hoje. E essa é a maior vitória da vida sobre a morte. Eu costumo dizer que quando Jesus Cristo nasce, hoje, não falo lá, quando Jesus nasce hoje, dentro de um lar, dentro de uma casa, nasce muito mais do que simplesmente uma esperança. Nasce uma nova história, nasce um novo curso, um caminho passa a existir. Quando eu vejo, outro dia nós estávamos na reunião de liderança aqui, eu disse, olha, o ministério de criança é o ministério mais importante dessa igreja. Porque cada criança dessa, em cada uma delas, está implantado um propósito de Deus que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas que eu tenho certeza que se manifestará no tempo oportuno. Em cada uma dessas crianças existe um plano, existe um projeto de Deus para este mundo. Qualquer uma dessas crianças que correm por aqui, talvez na mente dos seus próprios pais, de repente daqui 10, 15, 20 anos, elas vão estar aqui, daqui 30 anos elas vão estar por aqui, mas talvez nos planos de Deus, daqui a alguns anos, alguma dessas crianças já jovens e adultos estejam em outros lugares. Porque é impossível imaginar até onde Deus é capaz de levar uma pessoa quando Ele envolve ela em seus planos. É impossível. Então, quando Jesus nasce num lar frágil, num lar desorganizado, desestruturado, quando Jesus nasce dentro de uma casa como essa, é uma vitória da vida sobre a morte. Porque a sociedade atual, ela é assim. Eu costumo dizer que 80% dos filhos hoje são bastardos. Bastardos no sentido de filhos de pais separados. Se eu fosse perguntar aqui quem é filho de pai separado, tenho certeza que uma grande possibilidade de pessoas levantariam as mãos. E essa quantidade de pessoas hoje, filhos de pais separados, isso não é uma coincidência. Isso é uma consequência natural do mundo em que nós vivemos. Em que desistir é sempre uma possibilidade. Tem uma música do Padre Zezinho, o nome da música é Utopia. E nessa música o Padre Zezinho disse, se os pais se amassem, o divórcio não existia. Mas é muito difícil que os pais se amem quando nós vivemos numa sociedade onde o amor já não é mais pregado. Não falo pelas igrejas, falo pela sociedade. É muito difícil que os pais se amem quando todo o sistema trabalha para o ministério da morte. Você assiste uma novela? Faz muitos e muitos anos que eu não assisto uma novela, mas eu sou capaz de descrever qualquer novela que estiver passando hoje, porque é sempre igual. Tem sempre alguém que é muito mal e que destrói a vida de várias pessoas e que se passa por alguém bom, enganando todo mundo. Há sempre uma sucessão terrível de traição. O marido que trai a esposa, que acha que trai ela, e ela trai ele e acha que... E um engana o outro, que já engana o outro, que engana o outro. Filhos que não amam os pais.
Quando você começa a observar tudo isso, você percebe que a novela, ela desenha o futuro da sociedade. Futuro não é o presente? Não. Todo esse sistema da morte, o ministério da morte, ele é construído para trazer ao mundo aquilo que ele quer trazer. Então, se você voltar no tempo, você vai ver que tem coisas que hoje é normal da vida, que a novela trata, mas que no passado ela começou a tratar e não era normal. Foi ficando normal ao longo do tempo. Tudo isso é o ministério da morte. Mas é só novela? Não. Você vai nos programas de TV, os artistas, os famosos, as pessoas que representam essa sociedade inteligente, poderosa, bonita, inspiradora do mundo atual, as conversas são as mais loucas possíveis. Sempre apontando para uma vida sem compromisso, uma vida egoísta, egocêntrica, que importante é você fazer o que você quer. O outro você vê depois. Importante que você esteja bem. É sempre uma busca pela realização pessoal, sem o compromisso com as consequências alheias. E tudo isso é o ministério da morte operando nesse mundo. O resultado natural, uma multidão de filhos bastardos. Pais que não têm compromisso com os filhos e abandonam as mulheres grávidas e nunca mais aparecem. Alguns se sustentam por um tempo, talvez por algum princípio ainda de ética que tem, e depois vão embora e nunca mais aparecem. Mães que abandonam seus filhos. E quando você começa a observar esse profundo desamor, esse profundo abandono pela vida, você percebe que tudo isso é o ministério da morte operando no mundo atual. Por isso o Natal é um grito da vida contra a morte. Por incrível que pareça, pela primeira vez na história da humanidade, há países em que nascem menos pessoas do que morrem. Por incrível que pareça. Se você parou para observar, para que uma sociedade possa permanecer exatamente igual, sem crescer e sem diminuir, cada casal de marido e mulher precisaria ter 2 filhos para substituir eles. Naturalmente, eles vão morrer e os filhos vão ficar. Se a família tem mais de 2 filhos, então a população vai crescer. Mas nós vivemos num tempo, como consequência de todo esse sistema que foi desenhado, é que é natural nós termos apenas um filho. E nós temos todos os motivos para ter apenas um filho. É difícil educar, o mundo está muito violento, há dificuldade financeira para sustentar um filho. Nós temos vários motivos para ter apenas um filho. Mas o fato é que se a humanidade continuar tendo apenas um filho e um filho e um filho, a tendência natural é que uma pessoa não vai substituir 2 e a população vai diminuir. A consequência natural é uma questão até matemática. E por incrível que pareça, já há alguns países no mundo em que isso está acontecendo. Menos pessoas estão nascendo, ou melhor, está nascendo menos pessoas do que pessoas morrendo. E essa situação toda faz a gente refletir como nós estamos indo no caminho errado. Como a humanidade tem caminhado no sentido contrário do que deveria ser. Até por uma questão de Deus. Deus disse, crescei e multiplicai e povoai sobre a terra. Cada vez que a gente teme ao Natal, cada vez que a gente teme em ter mais um filho ou algo dessa natureza, de algum modo a gente demonstra a nossa incredulidade em Deus. Falta confiança de acreditar que a palavra dele pode operar sobre nós. Crescer e multiplicai. Se ele diz crescer e multiplicai, ele dá o sustento. E quando a gente começa a observar, a gente vê que tem famílias ainda que tem 8, 9, 10 filhos no mundo de hoje. E por incrível que pareça, isso é mais comum no meio católico do que no meio evangélico. Há um movimento dentro do catolicismo
em que as pessoas querem ter filhos. E outro dia eu conheci um casal que já tinha 7 filhos. E a esposa desse meu amigo estava grávida e ia para o 8º. E eu digo, macho, tu é muito corajoso. Pelo amor de Deus, macho, tu vai ter mais um filho. E eu disse, macho, você se protege não? Aí ele disse, não, a gente não quer se proteger. E a palavra dele para mim foi, Deus disse, crescer e multiplicar sobre a terra. Aquele homem confia mais em Deus do que eu. E eu tenho todos os motivos para dar para ele de que ele poderia parar de ter filho hoje, que hoje é demais. Macho, tu é doido, tu vai ter que trabalhar feito um condenado para sustentar esses meninos. Ele não está preocupado com isso. Ele está vivendo por uma palavra que foi dada por Deus sobre a vida dele, crescer e multiplicar sobre a terra. E quando ele vive isso, o Natal grita sobre a morte. A vida grita sobre a morte. Se esse homem está vivendo por essa palavra e está trazendo 8 filhos ao mundo, eu acredito plenamente que cada um desses meninos serão incluídos dentro dos propósitos e dos planos de Deus, porque aquele que os trouxe ao mundo está acreditando na palavra de Deus. E esse movimento é muito maior no meio católico, no meio evangélico ainda é um movimento, o evangélico ainda é muito preocupado com o mundo. E aí a gente às vezes se compara mais a Maria Dolores do que a Maria de Nazaré. A Maria de Nazaré disse, eu sou tua serva, Senhor, faz comigo conforme a tua palavra. E a Maria Dolores, deixa eu ver se eu consigo parar esse negócio aqui, porque eu não tenho condição de criar mais um filho. E é preciso, às vezes, a gente ter que acreditar que apesar da gente não ter a força, apesar da gente não acreditar que é capaz, que apesar da gente ficar com medo, existe uma palavra de Deus sobre nós. E essa palavra é de que a vida sempre vence a morte. Por fim, eu costumo dizer que o maior milagre do Natal não é necessariamente o nascimento de Jesus, mas é o fato de Deus confiar a pessoas comuns a possibilidade de trazer os seus planos ao mundo. Esse é o maior milagre. Ele poder entregar a uma pessoa simples, a uma pessoa sem condição, a uma pessoa sem fama, sem status, a uma pessoa comum, a possibilidade de trazer os grandes planos que ele tem para a humanidade, ele entrega a uma pessoa que muitas vezes olha para si mesmo e diz, eu não tenho condição de ter um filho. E você já imaginou se não tivesse vindo ao mundo grandes homens que trouxeram coisas incríveis para nós? Qualquer mendigo da rua vive em condição melhor hoje do que qualquer imperador do tempo de Cristo. Porque no tempo de Cristo, se o imperador pegasse uma bactéria, uma infecção, a chance dele morrer era quase 100%. E hoje nós temos o antibiótico que garante a nossa vida por mais, sabe lá Deus quantos anos. Mas se aquela pessoa que trouxe a solução do antibiótico tão simples, algo básico que todo ser humano aqui em algum momento já tomou, se ela não tivesse vindo ao mundo, nós não teríamos essa possibilidade de vida. Então, o Natal é mais do que simplesmente o nascimento de Jesus. É a garantia de que por meio de pessoas simples, Deus traz ao mundo os grandes projetos que Ele tem para a humanidade. Mas o maior projeto que Deus tem para a humanidade não é da tecnologia, do avanço da ciência, dos remédios que possam existir, a cura do câncer ou coisas desse tipo. Tudo isso é muito bom e só vem por meio do Natal. Mas o maior projeto de Deus para o mundo é o de trazer a vida espiritual. Porque por mais que o ser humano avance em tecnologia, ciência, longevidade ou qualquer coisa desse tipo,
todo ser humano morrerá. Nenhum viverá para sempre nessa terra. Todos. Mas só viverão para sempre na ressurreição do último dia aqueles que encontrarem o Natal em suas vidas e transitarem do reino da morte para o reino da luz do Filho do amor de Deus. Por isso, o Natal é a vitória da vida sobre a morte. Porque foi por meio desse nascimento, foi por meio do nascimento de Cristo, que todo ser humano da terra encontrou a possibilidade de vida eterna. João 13,16 diz: Deus amou o mundo de uma maneira tão incrível, tão especial, tão única, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Entenda que o não morra tem a ver com o fato de que todos nós já estamos condenados à morte. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim viverá, mas aquele que não crê já está condenado. Essa é a consequência natural de todos os homens, a condenação. Mas é o Natal, o nascimento de Cristo em nossas vidas, que traz a esperança da vida. Por isso, cada uma dessas crianças que vêm ao mundo e correm aqui dentro da igreja, elas trazem dentro de si um plano, um propósito, um projeto de Deus para continuar avançando sobre a terra, a vida contra a morte. E eu tenho certeza que, apesar de todo o sistema mudando, trabalhar todos os dias em favor da morte, a vida certamente vencerá. Porque para Deus nada é impossível, nem mesmo a vitória sobre a morte. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque foi na morte de Cristo que a morte dos homens teve a sua derrota. Porque por meio da morte de Cristo, Ele tomou da morte as chaves dela e do inferno as suas chaves, e trazendo na sua mão para todos nós a vitória da vida. Então, que você possa todos os dias, e não no dia 25 de dezembro, viver o Natal, viver a vitória da vida. E se por um acaso, em alguma circunstância, a sua vida ficar tão difícil que viver seja pesado demais, lembre-se de uma coisa: Deus não precisa que as condições sejam favoráveis para trazer a vida até você. Simplesmente continue acreditando, continue insistindo, porque no meio da situação mais adversa possível, Deus faz florescer a sua vida. Simplesmente continue vivendo o Natal que Deus te deu todos os dias. Amém? Louvado seja Deus, fique de pé.